Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quando a irmã falou ali, nós trememos na presença de Deus. Eu, acostumada com os cultos de quarta-feira, que sempre vem poucos irmãos, confesso que a hora que eu cheguei, eu me surpreendi com a quantidade de irmãos e peço aos irmãos que me ajudem em oração, que realmente eu estou tremendo. Falei, ai Jesus, tem misericórdia de mim. E tá, quando eu vi o irmão Leomar, falei, ai, vamos trocar. Da hora que o irmão deu oportunidade para ele, minhas esperanças foram, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, estamos aqui, vamos falar a palavra do Senhor. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Oséias 4, capítulo 4, vamos ler o capítulo todo. Ainda eu estava orando e fiquei naquela, né? O que eu vou falar, e li aqui, li ali, e nada. E, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu um texto bem fácil. Nossa, só Jesus na causa. Mas vamos lá, né? O Senhor vai nos capacitar pela misericórdia dele e da igreja. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim e do seu povo. Eu vou usar o celular, eu vou fazer a leitura pela King James, que eu tenho aqui pelo celular, e depois eu vou usar aqui a NVI para me fazer aqui, que eu acho mais fácil, porque já os irmãos que forem acompanhando vão ver que é um texto mais complicado, mas a irmã Vânia depois vai colocar aqui pela NVI, que ali ela não tem a King James, mas para ficar mais fácil, tá? Então ali o versículo 1. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós filhos de Israel. Portanto, o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo, a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo e as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por esta razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhes falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, lei do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Versículo 7. Ora, quanto mais se multiplicou o número dos sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram. E lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos seus deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira
e de um pedaço de pau acredito que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, afastam e abandonam o seu Deus Elohim. Oferecem sacrifício nos altos, nos montes, e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante, e assim as vossas filhas se tornam prostitutas, e as vossas noras cometem adultério. No entanto, não castigarei as vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpado. Não venhas a Gilgal e não subas a Bet-Avém, casa da impiedade, e não dizeis juro pelo nome de Yahvé. Ó povo de Israel, o povo de Israel é rebelde e teimoso, como uma bezerra selvagem. Como poderá Yahvé apacentar uma gente como cordeiros na campina? Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas, mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação. Podem assentar. É longo, né, o texto, mas eu agradeço a paciência dos irmãos. A irmã Vânia já pode deixar ali, acho que já está ali, né? A gente vai discorrer então sobre, agora eu vou usar no EVI, os irmãos podem acompanhar ali no telão. Então é um texto, né, que a gente conhece aqui, acho que o versículo 4, que foi o que é o 6, né, que é mais conhecido, que é o que vai ser o texto base nosso, que é que o povo, né, está sendo destruído por falta de conhecimento, que vai ser o que vai nortear o nosso ensino nessa noite. Então, domingo à noite, depois do culto, o pastor me convidou para trazer esse ensinamento, e a gente, como sempre vem poucos irmãos, eu aceitei de bom grado, mas hoje, graças a Deus por ver os irmãos aqui, e provavelmente nessa palavra o Senhor preparou para trazer um despertamento, porque é algo que parece uma palavra tão pesada, e foi mesmo a palavra pesada que Deus usou o profeta para trazer, né, aquela época, e ela tem uma aplicação para nós hoje. É lógico que não com todo o peso que teve aquele povo. Eu vou explicar para os irmãos o porquê de tanto, né, tão pesado que foi aquilo, mas tem uma aplicação para nós hoje. Então, o profeta Oséias, ele nessa época, ele era o único profeta de Deus para essa nação. Ele foi levantado para falar, assim, quando ele fala em Judá e Israel, é porque realmente eles estavam um reino dividido, já não era mais uma nação, o povo de Deus, eles estavam divididos. Então havia agora o reino do norte e o reino do sul. Então eram 10 tribos, a do norte, que era chamada de Israel, que quando houve a separação, eles seguiram ao rei Jeroboão, que houveram 2, então era o rei Jeroboão I, que seguiram a ele, e que não era da dinastia de Davi. E o reino sul, que era de Judá, foi todo ele da dinastia de Davi. Então a maioria desses reis eram reis piedosos, porque eram descendentes de Davi. Nem todos foram piedosos, mas na grande maioria. E todos os sacerdotes ali eram sacerdotes da tribo de Levi, e eles cultuavam a Deus no templo de Salomão.
Então ali eles tinham seus pecados, havia idolatria, mas ali eles serviam a Deus, obedeciam à lei de Deus. Havia idolatria, houve pecados, mas a situação deles era bem menos do que a situação do reino do norte, que eram as 10 tribos. Então só ficou no reino de Judá, a tribo de Judá, que era a tribo de Davi, e tinha Benjamim, que era uma tribo que pertencava no meio da tribo de Judá. Então eles meio que não tinham meio como sair dali. Então eram duas tribos, por essa tribo, as terras delas estarem envolvidas pela tribo de Judá, então elas ficaram ali. E por eles serem da família de Davi e o Roboão ser neto de Davi, eles seguiram, permaneceram. Então eles não saíram, não seguiram esse outro rei. E esse rei já era uma profecia e tal de Deus. Ele poderia ficar no reino e mesmo assim deixar que o povo de Israel viesse a cultuar a Deus no templo de Salomão. Mas ele não quis que o povo fizesse isso. Então, por medo de perder o reino e o povo acabar voltando a obedecer o rei, e os reis ali acabar voltando ali para a dinastia de Davi, ele instituiu uma nova forma de adoração. Ele colocou outros sacerdotes, e tanto em Gilgal como em Betel, ele colocou lá bezerros de ouro, como aconteceu lá na saída lá do Egito, e ele falou: esses vão ser os seus deuses. Então vocês vão adorar aqui nessas duas cidades, vocês vão trazer os seus sacrifícios, aqui vocês vão adorar, e colocou aqueles sacerdotes. Então já começou tudo errado ali. Só que ainda assim, dessa forma errada, o povo ainda ia adorar a Deus, ainda adoravam a Deus, vamos dizer assim. Já estava errado, porque não eram mais os sacerdotes de Deus, mas ainda estavam indo, né? A intenção ainda era adorar a Deus, só que já estavam fazendo um culto, querendo adorar a Deus da forma deles. Já estava errado. Só que aí, vamos dizer, a intenção ainda era boa, mas já como que eles iam aprender da palavra de Deus, da lei de Deus, com as pessoas que não conheciam a Deus? Porque os sacerdotes, como é que eles iam ensinar se eles não eram da tribo de Levi? Então eles não conheciam a lei. Então já começou ali, como que eles iam passar para aquele povo uma lei que eles não conheciam, porque eles não eram então só tinha acesso à Torá, a lei de Deus, aqueles que eram da tribo de Levi. Então já começou ali. Então eles não tinham para passar, porque como o próprio Paulo, quando ele vai lá no Novo Testamento, ele fala em 2 versículos, ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então não tem como eu passar para outra pessoa algo que eu não tenho, aquilo que eu não sei. Por isso que Deus vem e fala ali, que o que ele tinha, a acusação que ele tinha era contra os sacerdotes, começava ali. Aí, o povo começou, já estava afastado de Deus, ele começou no meio da terra, que aquilo também já vinha lá do início da conquista da terra. Eles não expulsaram os cananeus da terra, eles começaram a ver a adoração a Baal e a deusa lá, que eles colocavam como a esposa de Baal, a Azera, que eram deuses da fertilidade. E o culto a eles era uma prostituição, havia as prostitutas cultuais. Então as pessoas iam lá, os homens ofereciam lá sacrifícios e mantinham relações com as prostitutas, e tinham lá filhos que até eram oferecidos em sacrifícios para que houvesse, a terra desse mais frutos, e era uma orgia. Então tudo aquilo acontecia.
Então, o povo começou, aí daqui a pouco a adoração deles já não tinha mais nada a ver com a adoração a Deus. Então, o povo estava totalmente corrompido. Tanto que a gente vê aqui, onde ele fala da idolatria, que eles já não adoravam a Deus mesmo. Já, ali onde ele fala que se dirigiam ali ao pau, aos ídolos mesmo. Subiam aos montes ali, eles já não iam mais só a Gilgal, a Betel ali. Eles iam já lá nos altos montes, debaixo de árvores ali a cultuar, porque eles estavam cultuando qualquer ídolo. Então eles se afastaram totalmente da presença de Deus, se prostituíram totalmente, e o castigo veio, porque esse profeta, ele estava já ele iniciou o seu ministério profético logo após o reinado do segundo Jeroboão, porque houveram dois. Houve o primeiro, que rompeu ali com a dinastia do reinado de Davi, que que levou o povo já a se afastar do templo de adoração a Deus. Aí veio lá o rei Jeroboão II, que houve um período de uma prosperidade material, onde os ricos estavam ricos, mas havia muita corrupção, muita opressão aos pobres da terra, e onde ele conta ali que havia mesmo, vamos ver aqui como que estava lá, não tinha lá naquele lugar, na terra lá, fidelidade, amor, não tinha conhecimento de Deus, só tinha lá, vamos ver no versículo 2, a irmã Vânia vai colocar para nós aqui, para ver como que estava a terra na época que ele começou o ministério dele. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites e derramamento de sangue, e o derramamento de sangue é constante. Então, a situação era terrível, que tanto os mais pobres da terra lamentavam, como até os animais, até a natureza estava lamentando. O próprio Paulo fala, que a própria criação geme. Então, a natureza anseia pela vinda de Cristo, pela a justiça do reino de Deus na terra, porque o justo, ele anseia por justiça. Então a própria natureza não suportava a situação que estava a terra. Então ele começa a mostrar aqui que por eles se afastarem de Deus, a corrupção foi geral. E aí a gente pega e vê como que estava. Então eles estavam vindo de uma época de uma prosperidade que, claro, atingia só os ricos, as pessoas, aquela história que os ricos estavam ricos, mas os pobres sendo oprimidos, e ele vem e começa a mostrar que a situação ali começou por conta de quem? Por causa da situação dos sacerdotes. Aí agora a gente vai dizer, mas eu não tenho nada a ver com sacerdócio, não era daquele tempo, não fazia parte daquela época. E se for trazer para hoje, a gente vai dizer, mas se for nos dias de hoje, eu também não sou sacerdote, não tenho nada a ver, não sou presbítero, não sou pastor. Só que eu quero que a gente vai ler aqui, que essa questão do sacerdócio, se fosse no tempo mesmo da lei, nós estaríamos, digamos, livre dessa culpa. Mas agora, no tempo da graça, isso cabe a cada um de nós. Vamos encontrar lá, 1 Pedro, acho que a irmã Vânia acha lá para nós. Quem quiser achar também aí para... 1 Pedro 2,9. Primeira carta de Pedro 2,9. Aí não está me ajudando. Aqui na King James diz assim: porém vós sois geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui nós somos, além de sacerdotes, nós somos uma nação santa, um povo adquirido, e nós fomos chamados para proclamar, né, ali as grandezas de Deus. Porque Ele nos tirou das trevas para a luz, mas não é para mim ficar aqui feliz e contente porque já sou salvo. Então, se nós não fizermos a nossa parte, vai acontecer o que nos diz aqui. Cadê o versículo lá? Onde está o versículo 4? Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Então, cabe a quem? Cabe a mim fazer a minha parte, de falar de Deus. Então, nós somos chamados para falar. E volta aquela questão: se eu não falar, se eu não sei, como que eu vou passar? E o povo está ali, voltamos de novo ao versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E hoje em dia, com tanto ensino, com tanta Bíblia, eu acredito que, como vocês viram aqui, a gente tem várias Bíblias em casa. Hoje em dia não tem desculpa da pessoa dizer: ai, mas eu não tenho condição de comprar Bíblia. Eu estou aqui, eu estou até sem internet, agora o meu esposo não pagou um dos meus chips lá. Então, você baixa aqui, você pode ter quantas Bíblias você quiser pelo aplicativo do celular, você usa ela sem internet. Então, você veja, a gente tem acesso a tanta coisa. A igreja na face da terra nunca foi, é a igreja da Laodiceia, nunca foi tão rica em questão de conhecimento, de acesso ao conhecimento. Mas a gente não está fazendo uso disso. Então tem Bíblia para criança, tem Bíblia para bebê, tem Bíblia para não sei quem, tem Bíblia para idoso, tem Bíblia para mulher, tem Bíblia para mulher casar, para Bíblia não sei o quê. Gente, tem condição de todo jeito. E o que a gente está fazendo com todo esse conhecimento? Tem estudo para tudo, é estudo para casal, estudo para adolescente, estudo não sei o que, escola para não sei o que. E a gente não faz uso disso. E daí a gente não sabe: ah, mas eu não prego porque eu não sei. Ah, mas eu não falo porque eu não sei falar. E aí? Porque realmente, conforme para quem você vai pregar, às vezes a gente passa vergonha. Porque o povo está sabendo mais do que nós. Realmente, conforme você vai falar, às vezes eu me apuro para dar aula para os adolescentes, porque eles veem com cada coisa que a gente se bate. Então você tem que estudar, não adianta você chegar ali agora querer ler uma revistinha da escola dominical para eles, porque eles têm muita coisa, eles têm acesso a muita coisa, então você tem que se esmerar. Então realmente, às vezes as pessoas vêm com umas perguntas para nós, que se você não tiver um embasamento para falar, você vai acabar trazendo escândalo para eles. E nós temos que, como o próprio Pedro falou, a gente tem que saber ali, explicar para a pessoa que vem pedir para nós a razão da nossa fé. E para quem que Deus vai cobrar? Ele vai cobrar de nós. Porque tem muita gente perecendo no mundo por falta de conhecimento. Porque quem que vai estar mostrando para eles o caminho? Somos nós. E nós não podemos também fazer como muita gente, porque nós estamos nos calamos e tem pedra clamando. Tem gente falando, gente, mas está falando o quê? São os sacerdotes de Jeroboão. São os sacerdotes que estão mudando a palavra de Deus. Você liga a televisão, gente, nós estamos quietinhos. Mas tem gente falando a palavra de Deus, como nos diz aqui. Tem o versículo, deixa eu achar aqui, que eles gostavam muito, o versículo 8 lá. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Esses sacerdotes, porque lá no tempo da lei, isso que
era uma coisa que trazia benefício para eles sabiam. Porque havia as ofertas pelo pecado, que era, os sacerdotes, eles viviam das ofertas que o povo trazia. Então, quanto mais ofertas eles traziam para o templo, mais os sacerdotes teriam alimento. Então, havia as ofertas pelo pecado. Então, quanto mais as pessoas pecavam, mais aqueles sacerdotes teriam alimento. Até nos estudos que eu fiz, eles até chegavam a vender. Que às vezes vinha tanta comida, as ofertas para eles, que eles vendiam. Então, eles dividiam com a sua família. Então, eles tinham alimento para si, para a sua família. Eles vendiam. Então, para eles, quanto mais o povo pecava, então eles não ensinavam nada de certo. Eles aqui, na leitura que eu fiz aqui na King James, agora vai ficar bom deixar aqui, né? O telefone ajuda, mas não é tanto. Não é que nem virar uma página, né? Aqui eles no seu coração ali diz, né, que eles torciam lá, eles desejavam que o povo pecasse. Olha aqui, ó, intimamente desejam que eles pratiquem o mal cada vez mais, porque aquilo trazia benefício. E é o que esse povo tem feito. Eles não pregam a palavra como ela é, porque eles querem fazer o povo ser dependente deles. Então, eu lembro de uma vez que as pessoas diziam assim: olha, eles fazem isso, ligue para o pastor, aqui peça oração para mim, porque a gente vai lá no monte orar por vocês. Não existe mais isso, Senhor, aquele véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Pai. Você tem que ensinar cada um a orar. Não existe mais essa questão: irmão, ligue para mim que eu vou orar para você. Aí ele está recebendo para você, você está pagando para alguém orar. Porque quando você está ligando lá, acho que eles recebem, né? Você está pagando para o fulano orar para você, gente. Não existe mais isso. Irmão, mas vamos lá, olha, vamos orar. O pouco que eu vi, porque aquilo, você tem uma coisa que me tira a paz, é ver esses programas. Eles levavam esses galões de água mineral para eles abençoar no monte, depois os pastores, não sei quantos abençoados, depois eles traziam, eles vendiam aquela água lá, orada, abençoada, não sei o que, para o povo, pelo amor de Jesus. Aí o povo não quer orar, o povo não quer jejuar, o povo não quer ler a Bíblia, vamos comprar água ungida. Vamos comprar óleo ungido ou não sei o que para ser abençoado. Então eles estão fazendo isso. E quem está sendo abençoado é a vida deles. Por quê? Porque o povo está achando mais fácil. E a gente que pode ir lá, o sacerdote, a nação santa, o povo adquirido, que saiu das trevas, não está falando a palavra de Deus. A gente se cala. Por quê? Está falando de Jesus. O importante é que está falando de Jesus. É uma igreja melhor do que um bar. Abrir mais uma igreja, que bom. Estão falando de Jesus. E nós quietinhos. O Senhor vai cobrar de nós, irmãos. Então, como a gente falou na virada de ano aqui, irmãos, não dá mais tempo. Não tem essa história. Às vezes eu digo para os adolescentes: não vamos esperar. Eu vou me preparar. O tempo é hoje. O dia é hoje. Se você quer fazer alguma coisa para Jesus, é hoje. Nós não sabemos, tem gente esperando a vacina aí. Não, depois eu vou voltar a cultuar Jesus, vamos esperar essa vacina. Aí depois eu vou fazer alguma coisa. Que depois? Que amanhã? Como é que você sabe? Vamos fazer hoje, porque ninguém sabe daqui a pouco. O tempo que você tenha hoje, e nós vamos ter que dar conta. Tem aqui, eu fui grifando, onde fala que Deus vai cobrar de cada um. Assim, eles vão ter que dar conta pelo que eles fizeram. Agora eu grifei, estudei numa Bíblia, estudei em outra e complica. Mas foi feito ali, né? Se alguém achar aí, me ajudem. Assim, vocês estudam a Bíblia, né? Culto de estudo, vamos achar aí, me ajudem. A gente leu ali, agora não, que eu quero, não acho, né? Mas que fala lá, porque daí eu vi numa versão e vi na outra, né? Mas que ele vai cobrar ali de acordo com o que cada um fez, né?
Então a gente está vendo aqui essa questão da idolatria continua, porque as pessoas estão ali adorando os homens de Deus, adorando essas coisas aí ungidas que estão vendendo. Então todo esse tipo de coisa a gente está vendo. E aqui nos diz lá no versículo 6, então, o povo foi corrompido por falta de conhecimento, e uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Aqui diz assim: quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. E é realmente como a gente tem visto hoje. Quanto mais surgem esses pregadores, mais o povo, quanto mais abre igreja, quanto mais tem pastores, ao invés do povo se converter, tem levado o povo cada vez mais ao pecado. Então, em vez de nós vemos uma nação se convertendo ao Senhor, nós estamos vendo ao contrário. Então, é tempo de nós nos levantarmos como povo de Deus e começarmos a buscar o conhecimento, a fazer como Jesus falou: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Então, nós temos Jesus, que é a fonte do conhecimento. Então, vamos buscar para nós, primeiro nos enchermos, para daí eu poder sair e espalhar esse conhecimento. Porque aqui fala, no 4 e no 5, então que Deus vai ali, ele tem ali a acusação contra os sacerdotes. Ele diz no 5: vocês tropeçam de dia e de noite, e os profetas tropeçam com vocês. Então, tanto o sacerdote como o profeta, nós somos. Porque hoje em dia não é mais como o Oséias, que era um profeta, que fala: eis que assim me diz o Senhor. Então a gente acha que profeta é aquele que se levanta no meio da igreja e começa a falar em línguas, interpretar, entregar a mensagem para um, para outro. Mas hoje eu estou aqui servindo de profeta para os irmãos, porque aquele que está pregando a palavra de Deus, ele está falando a palavra de Deus, ele é um profeta. Então, tanto o sacerdote como aquele que prega a palavra de Deus, os dois estão tropeçando. E os dois estão sendo cobrados por Deus. E esse povo aqui, infelizmente, não foi só os profetas e os sacerdotes que foram punidos, porque a punição desse povo, aqui nos estudos lá, os comentários que eu li, nos diz que depois dessa profecia, quando fala desse vento, esse redemoinho, que fala aqui no versículo 19, ali um redemoinho os varrerá para longe. Então isso aqui era uma referência ao cativeiro. Então ali 20 anos depois, eles realmente foi essa nação destruída. Eles foram levados para o cativeiro da Síria e eles não voltaram de lá, ao contrário do reino de Judá, que foi levado para o cativeiro da Babilônia, e depois de 70 anos eles voltaram. Mas essas 10 tribos não, eles foram e não voltaram mais. Então eles foram, esse profeta, as mensagens foram duras, porque era uma mensagem de última hora para aquela nação. Então nós temos que buscar o conhecimento do Senhor. E o próprio profeta, lá quem quiser virar a Bíblia ali, só virar a página, no capítulo 6, no versículo 3, que são alguns versículos chaves aí conhecidos, ele diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então tem as mais comuns, assim, diz: conheçamos o Senhor, e prossigamos em conhecê-lo. Então, ali quer dizer que nós temos que conhecer o Senhor e continuar, porque assim como o nosso Deus, ele é infinito, é uma fonte inesgotável, não tem como a gente dizer eu conheço tudo de Deus, porque quando a gente diz que o universo é infinito, então por maior
maior que ele seja, ele é finito. Porque infinito é o nosso Deus. Tá? Então, que não tem fim mesmo é Deus. O universo, os cientistas dizem que ele é infinito. Mas por maior, não tem nem como dimensionar de tão grande que é. Mas infinito é o nosso Deus. Glória a Deus. Então, como que eu vou dizer que eu já conheço tudo de Deus? Ninguém pode chegar a dizer isso. Então, cada dia eu tenho que buscar mais e mais o Senhor. Então, nós como servos do Senhor, nós temos que buscar mais conhecimento dEle e buscar o Senhor para poder passar para alguém. Então, a gente busca o Senhor para poder ter algo para poder oferecer para esse mundo, para ter algo para dizer. Então, a gente tem que buscar o Senhor através do estudo da sua palavra e conhecimento mesmo de intimidade com Deus. É na oração e é passando mesmo até por prova com Deus, por luta, porque às vezes a gente pensa que, mas eu vou tanto na igreja, estou passando por luta, mas é na aflição, é na dor, é no sofrimento que eu também conheço a Deus. Então, Deus tem as suas formas de tratar conosco e todo, o deserto é uma escola do Senhor, os vales, os montes, tudo que vem para nós é uma forma de aprendizado. E eu posso, nesse momento, dar um conselho para a pessoa que está ali comigo, para mim poder ajudá-la, tanto por amor àquela pessoa e como por amor à minha alma. Porque um dia o Senhor vai cobrar de nós o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Porque nós fomos chamados para dar esse testemunho. Então, se eu não falar, eu vou ter que dar conta. E o conhecimento que o Senhor quer, o que nós temos que falar para o mundo, o conhecimento que o mundo precisa. É o último versículo que eu quero passar aqui. A irmã Vânia pode colocar para nós lá? Que é o que o mundo precisa saber. É João 17, 3. Daí eu já vou encerrar. João 17, 3. Colocou da NVI. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o conhecimento que é conhecer ao Deus, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, não é uma coisa, não precisa descobrir nada difícil. É conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, eu tenho que conhecer esse Deus verdadeiro para apresentar ao mundo. Então, eu deixo esse convite aos irmãos. Venham aprender da palavra do Senhor, aprender aqui onde se prega a palavra sem grito, sem rodopios, sem eu estou vendo isso, estou revelando aquilo e não sei o que. A palavra, irmãos, como Jesus fazia. Quem estuda a Bíblia, eu nunca vi Jesus dizer que ele ficou pulando, gritando e fazendo rodopio, nada. Ele pregava, ele sentava, ele falava calmamente com as pessoas, de forma que qualquer criança podia entender. Porque a palavra tem que ser falada simples, ela tem que ser falada a palavra. É assim que se prega. Qualquer um pode pregar e qualquer pessoa pode ouvir. Então, a forma mais simples que você puder falar, sem nada para mexer com ninguém. Porque é assim que se prega a palavra. Então, pregue a palavra do Senhor. Então, a pessoa vai dizer, mas eu não tenho curso, mas eu não tenho aquilo. Não precisa de nada disso. Porque você vai fazer a tua parte, que é falar. O convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O ganhar a alma, não é você que faz. Isso aí é o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. A minha parte, que não é nem minha, eu já fiz. Falei, Senhor, eu não quero que seja uma quarta-feira só, uma mensagem só. Eu pedi para o Senhor. Aleluia. Senhor, que haja mudança. Amém. Que nós possamos ouvir essa palavra, o Senhor toque no nosso coração, porque é tempo de mudança. Agora, você vai haver, se alguém ouviu, você vai sentir, você vai fazer alguma coisa. Não é eu, não sou eu, não é comigo.
é Jesus, porque a palavra é dele, a obra é do Senhor. Faz tua parte. Eu estou falando, o meu vizinho, ele quer fazer, ele quer vir. Eu fiz a minha parte, eu vou dar o meu testemunho, eu vou falar. Faz tua parte, irmão. Porque tem gente, mas eu estou falando e não está dando certo. Irmão, você não vai salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Glória. Tem gente que quer ver o resultado, ele quer ver o fogo cair, o céu descer. Irmão, isso não é o teu trabalho. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso que ele não falou ganhe alma, salve pessoa, porque a obra quem faz é Deus. Se você ficar preocupado em quantas almas você ganhou, em quanta gente, não sei o que, você não vai ser feliz nunca. Porque a obra quem faz é Deus. Nós temos que falar. Deixa o Senhor agir. Porque os frutos, às vezes você nem vai ver. Porque a gente planta, como o Paulo falou, um regou, outro fez isso. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então não use de desculpa isso. Mas eu não sei pregar, eu não sei fazer isso. Pergunta para Jesus: Jesus, qual é o meu talento? Qual é? Porque ele falou: eu chamei vocês das trevas para a luz, para vocês falarem das maravilhas de Deus. E se você não falar, se você não fizer, o Senhor ele tem uma acusação contra você. Foi o que eu li aqui. Está na palavra do Senhor, não sou eu que vou acusar ninguém. É a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra fale no coração dos irmãos. A minha parte eu fiz, o Senhor já falou comigo e espero que tenha falado com os irmãos. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.